neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Que prazer eu sinto em relembrar que hei de o Mestre em breve contemplar. Logo a negra noite passará e ele voltará. Pronto quero estar ao ver Jesus naquele eterno, lindo e doce alvorecer. Quando o dia enfim vir trazendo a luz, bem pronto eu hei de estar e o Mestre receber. Mãos unidas lá no eterno lar, juntos pela vida em resplendor, juntos na aventura perenal, sem tristeza e mal. Pronto quero estar ao ver Jesus naquele eterno, lindo e doce alvorecer. Quando o dia enfim vir trazendo a luz, bem pronto eu hei de estar e o Mestre receber. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Que o Senhor Deus possa vivificar, dinamizar a sua palavra em nossos corações. Sermos bem-aventurados por atentarmos para as palavras desta profecia
as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, que confiando, crendo, na qual nós crendo seremos bem-aventurados. Agora, isto não é para quem quer, isso não é para quem corre, isso é para quem Deus chama. Abraão estava correndo para cima e para baixo, quando foi chamado por Deus para sair do meio de sua parentela, de sua terra natal, para ir em direção a uma terra que ele não conhecia. Sob uma promessa, e ali diz a Bíblia que ele estava habitando naquela terra, na terra da promessa, como em terra alheia. Nos Hebreus 11, versículo 9. Habitando na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Oxalá que isso possa falar profundo aos nossos corações. Quando São Paulo disse que nós somos co-herdeiros de Cristo, que por sua vez é a posteridade de Abraão. Então, somos herdeiros também da mesma promessa. Estamos morando numa terra que será nossa. Mas o que aconteceu com Abraão? Ele habitou na terra da promessa como em terra alheia. Olha, meu ouvinte, escute bem. Essa terra é nossa. Essa terra é dos filhos de Deus. Essa terra será herdada pelos mansos. Jesus disse: bem-aventurados mansos. Isso é um termo bíblico, escriturístico, os mansos espiritualmente falando. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra é uma propriedade dos filhos de Deus, porque Satanás nunca criou coisa alguma. Ele não tem poder para possuir estas coisas. Agora, Deus, na verdade, fez disso aqui um palco de guerra para, assim, manifestar seus atributos. Por isso ele permitiu isto, a queda. Manifestar seus atributos de Deus, que quer dizer, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Então ele deveria ser adorado. Seus atributos de curador, salvador. Você vê que no Velho Testamento ele usou alguns meios, mas o próprio Velho Testamento em tipo fala de Jesus Cristo, que seria o próprio Deus encarnado, demonstrando, expressando, revelando todos os atributos de Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é isto que Jesus é. Ele é o corpo de Deus, é Deus encarnado comprando a sua igreja com seu próprio sangue. Esse comprar aí quer dizer manifestando os seus atributos. Deus não podia ser crucificado estando lá em cima como espírito. Então ele se encarnou e foi sacrificado. Porque você vê o que salvava o crente ali. Não era a perfeição do homem, mas sim a perfeição do sacrifício. Você entende isso? O cordeiro deveria ser sem mancha, sem mácula, ser lavado, mesmo assim ainda ser lavado. Então não era a perfeição do homem, do penitente, do crente, mas era a perfeição do sacrifício.
O sacrifício de Caim foi imperfeito, não combinou com a revelação. O imperfeito nesse sentido quer dizer aquilo que não combina com a revelação de Deus. A eletricidade é muito boa. A eletricidade é uma necessidade. Mas se você põe o positivo em choque com o negativo, então aquilo vai causar incêndio, aquilo vai causar um transtorno terrível, uma coisa tão boa, causando um transtorno tão terrível. É porque não está sabendo o que está fazendo, misturou o fio e fechou o curto, e a coisa não deu certo por fim, sendo uma coisa tão boa. Cultuar a Deus é bom, mas há um curto-circuito. Se você não souber, se você não tiver a revelação disto, e não precisa de você pensar que você tem que estudar 10 anos para saber qual é o culto verdadeiro. Isso é escondido aos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. Mas vamos aqui. O sacrifício tinha que ser perfeito, porque o homem jamais o seria. Agora, deixou de ser assim? Não, o nosso sacrifício é perfeito. Eu não sou perfeito, mas o meu sacrifício, que é Cristo crucificado, que é o sangue de Jesus Cristo, este é perfeito. Então, ele me faz perfeito aos olhos de Deus, quando Deus vê isto em minha natureza, quer dizer, quando Deus pode revelar a sua natureza em mim, em você. Então ele vê um sacrifício perfeito, que é o de seu Filho Jesus Cristo. Agora nós estamos aqui como Abraão, habitando na terra da promessa, porque essa terra vai ser habitada por nós, e todas as leis do universo serão controladas por nós. Não haverá cerca ali, não com espírito de conspiração, porque enquanto estamos nessa dimensão, um tem que ter mais, outro menos, isso até é bíblico. Mas não haverá um ali com tantos mil alqueires de terra e outros sem um lote para fazer um barraco. Não, a coisa não será assim. Por isso Deus vai fazer uma intervenção divina na terra. Isso culminará com o milênio. O milênio é um governo diretamente de Deus com seus escolhidos por 1000 anos, enquanto Satanás estará amarrado por circunstâncias, porque ele não encontrará uma mulher, um homem a quem ele possa usar. Então ele fica amarrado por 1000 anos, mas somente 1000 anos. 80 anos aqui com muita riqueza é bom, mas acaba. 1000 anos também é um tempo, acaba. Bom, aí depois Satanás será solto, fará guerra contra os santos, virá o grande julgamento do trono branco. Ele será vencido. Então, aí acabou toda a semente do mal. Ele será lançado com seus súditos no lago de fogo e desaparecerá toda a semente do mal no universo, na terra. Não haverá nunca mais queda, nem morte, nem coisa alguma. E essa terra é nossa. Agora estamos habitando aqui como Abraão estava habitando. Na terra da promessa, mas como quem habita em terra alheia, morando em cabanas, etc. Mas ouvintes, isto aqui é o natural falando do espiritual. Vocês notaram isto? O Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Um exemplo apenas. O sábado, que quer dizer descanso, no Velho Testamento, é um dia. No Novo Testamento, o sábado é Jesus Cristo. Sim, perfeitamente. É Jesus Cristo. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então aí está descanso. Ele diz assim: santificado seja o teu nome, no Novo Testamento. No Velho ele diz: santificado seja o teu sábado. Teria que haver um descanso, um repouso? Sim. Descansou perfeitamente. Em quem? Em Cristo Jesus. Agora, o primeiro dia, lá no Velho Testamento, o sacerdote movia o molho das primícias. Ele foi movido no primeiro dia. Por isso a igreja se moveu em torno dele de uma maneira especial no primeiro dia. No oitavo. O oitavo é o primeiro depois do sétimo. Então é por isso que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo se move estritamente, na medida de todo possível, somente em torno de Jesus Cristo, de sua ressurreição, no primeiro dia da semana. Eles partiam pão no primeiro dia da semana. Essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse tipo no Velho Testamento não falhou em forma alguma. O sacrifício tinha que ser perfeito. O sacrifício de Jesus é perfeito? Sim, perfeitamente. Mas para aqueles que o recebem por revelação divina. Então aí já viria uma segunda perfeição. A perfeição da parte de Cristo não se discute. Mas a maneira de você crer é que tem que ser perfeita agora. Então esta fé deve ser dada por Deus. Então você vai encontrar muitos credos e dogmas, cada um olhando para aquilo de uma forma diferente. Mas quando você recebe uma fé genuína, verdadeira, dada por Deus, como foi dada a Abraão, então isso se torna totalmente diferente. Você está vendo que o natural explica o espiritual, porque o espiritual não pode ser visto. O natural é aquilo que pode ser visto com os olhos humanos, com a visão humana. Pode ser ouvido, pode ser apalpado. Mas isto fala que há um invisível. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você vê uma coisa que você podia palpar na Bíblia. Lá no Velho Testamento, o homem podia pegar no cordeiro. Podia pôr a mão sobre ele, enquanto ele estava sendo sangrado, trêmulo ali. E ele podia palpar aquilo, e aquilo lhe trazia uma boa consciência, que o sacrifício, sendo perfeito, morreu em seu lugar. E ele saía dali com a mesma natureza, naturalmente. Mas agora é diferente. Pela fé, você põe a mão sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, e volta, não mais com desejo de pecar, porque a vida deste Cordeiro, desse sacrifício perfeito, vem habitar em você, trocar sua natureza, de natureza pecaminosa para uma natureza que tende completamente a servir e obedecer a Deus. Não segundo o seu próprio pensamento, mas segundo o Espírito Santo. Isto nos dá uma perfeita segurança do que estamos aprendendo e ouvindo constantemente. Paulo convictamente disse que nos convinha atentarmos com mais diligência para aquilo que temos ouvido. E disse: como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Agora a palavra está dizendo: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós temos aqui uma coisa no natural. Há alguns anos, centenas de anos, o meio que o homem tinha para
chegar ao seu destino, alcançar distâncias, era o cavalo, era a carroça. Mas isso era a perfeição do dia. Isto era o meio do dia. Ele chegava ao seu destino. Mas logo veio o automóvel. E isso fez uma revolução. Foi uma coisa tremenda. E o homem podia agora alcançar seu destino com mais perfeição, com mais pressa. Mas logo veio o avião. Logo veio o avião, isso trouxe mais perfeição. Isso é que é a evolução da ciência. Cientistas trazendo perfeição, trazendo evolução. A ciência se evoluindo. Essa ciência já existia, esta lei do avião já existia desde que a Terra foi criada por Deus. Mas agora, esses cientistas vieram trazendo isto. E logo, já temos o supersônico. E fora disto, além disto, esta nave que sai fora da órbita da Terra. Que super perfeição científica, não é? E os homens são usados nisto. Na verdade, a semente foi sepultada na Era Negra, na Era de Columba, chamada Era Negra, a semente da verdade. Deus, então, vem usando seus cientistas para uma evolução espiritual, cientistas espirituais. Veja como o natural fala do espiritual. Lutero foi um cientista de Deus, trazendo justificação pela fé. Isso quer dizer a carroça. Não só o cavalo, mas um cavalo com a carroça. E logo o Wesley foi um cientista de Deus dizendo, não é só justificação, é santificação também. E logo isto veio os dons espirituais, o avião. Oh, que beleza! Mas agora o grande cientista de Deus, o mensageiro desta era, nos prepara para sairmos fora da Terra, da órbita, para irmos para as bodas do Cordeiro. Isto é o arrebatamento. O que fala é esta nave, esta Apolo que foi à Lua, saindo fora da órbita. Isto fala de uma mensagem espiritual que está também na Terra. Quando os cientistas estavam fazendo aquilo, o profeta estava pregando isto, estava revelando o Apocalipse aqui na Terra. Havia um cientista fazendo coisas e trabalhando e tendo já a coisa pronta para ir à Lua. Enquanto isso, Deus tinha o seu cientista aqui na Terra também, mostrando, revelando o Apocalipse e todas as Escrituras e preparando os seus astronautas, que habitam em cabanas, que estão habitando na terra da promessa, mas como quem habita em terra alheia. Mas como Deus tem que purificá-la, ela será queimada pelo fogo. Deus antes tira os seus redimidos, os seus remidos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício perfeito, e os leva para as bodas do Cordeiro. Durante 3 anos e meio, Deus não estará mais tratando com gentios, mas sim com judeus, através de Moisés e Elias. Mas esta noiva, esposa, estes astronautas de Deus, estarão fora da órbita da Terra. Oh, que Deus abençoe a você a entrar nesta nave, na palavra de Deus. Receba a mensagem do cientista de Deus, espiritualmente falando, que é a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Agora eu estou falando do natural, do que está escrito. O importante é que Deus vai dinamizar a mensagem em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74 501-970,
Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Pela fé que uma vez foi me dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu, bem sentindo meus pecados, minha condição de réu. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Meus talentos tenho gasto, tuas leis eu desprezei, mas se tu comigo fores, teu prazer eu cumprirei. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruinam minha vida, ó meu Senhor. Nos teus braços bem seguro, guarda-me, meu bom Jesus, na vereda justa
justa e santa, que me leva ao céu de luz. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que a ruína